Boa tarde, Paraíba, 1h31, segunda-feira, dia 22 de agosto de 2011. O Rede Verdade está no ar e no programa desta segunda-feira você vai ver. O Ministério Público do Trabalho intensifica a campanha contra o abuso a trabalhadores na Paraíba. Nos estúdios, a gente conversa com o procurador-chefe do trabalho aqui no estado, Dr. Eduardo Varandas. O Rede Verdade começa agora. Ok, 1h44, estamos de volta ao vivo aqui com o seu Rede Verdade, já nos estúdios conosco, ele que é o procurador-chefe do trabalho aqui na Paraíba, doutor Eduardo. Ok, doutor Eduardo, a gente está acompanhando aí o início de mais uma campanha aí do Ministério Público do Trabalho, e dessa feita bem focada e específica a questão do abuso contra o trabalhador paraibano. Qual é o objetivo de fato dessa campanha? As pessoas, parece até uma campanha informativa, as pessoas e os trabalhadores paraibanos estão até sem saber de ter acesso aos seus direitos e acabam sendo abusados ou explorados em função dessa desinformação? Olha, eu acho que o Ministério Público hoje é o grande interlocutor social entre a sociedade e o Poder Judiciário. E o Ministério Público que não se comunica, na verdade, se torna um mero burocrata do direito. A sociedade exige um Ministério Público acessível, participativo, que dialoga com os seus protegidos, seja consumidores, trabalhadores, meio ambiente, o que for, qualquer área. E o MPT não pode ficar fora dessa nova postura do Ministério Público brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo. Então a gente lançou a campanha para dizer que o trabalhador encontra no Ministério Público do Trabalho um aliado, que a nossa finalidade é fazer cumprir a lei trabalhista, que protege o trabalho, e dizer que estamos sempre abertos para denúncias e para mostrar à sociedade o que é um Ministério Público isento e absolutamente eficiente. Doutor, até porque pela estrutura do Ministério Público é difícil o Ministério Público chegar até todo o trabalhador. É mais fácil que o trabalhador possa contribuir trazendo aí as suas histórias ou suas denúncias ao Ministério Público, porque tem uma dificuldade de você cobrir 100% desse acompanhamento na Paraíba e no Brasil, né? Não, sem dúvida. Toda a administração pública, seja dentro do Ministério Público ou não, tem problemas de sucateamento e problemas de dificuldades administrativas. Então é natural que a gente convoque a população para ser nossa parceira. É natural que a população sinta no Ministério Público um aliado para combater as ilegalidades. Então aí a gente está mostrando a nossa área de atuação e espero que o trabalhador se sinta em casa na Procuradoria Regional do Trabalho. Doutor Varandas, essa campanha justamente ela está sendo focada, conforme o senhor já disse, também em denúncias que estão chegando ao Ministério Público do Trabalho? De 4 anos para cá, nós nos tornamos muito conhecidos. Então, assim, eu penso que a maior parte da população já conhece o trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho. Mas, de toda sorte, a gente quer abrir ainda mais esse acesso à Procuradoria. E a gente tem utilizado os meios de comunicação, aliás, com o apoio de toda a imprensa, o que nós agradecemos. E as coisas, de fato, têm mudado. Se você me perguntar se elas têm mudado com a velocidade que eu gostaria, eu diria não. Na verdade, é muito difícil lidar com um estado como a Paraíba, onde existe uma promiscuidade muito grande entre os poderes públicos e uma falta de compromisso com o interesse público. Conceituando essa condição de 0 a 10, o senhor colocaria em que situação? De melhora? Melhora. 5. Mas então temos focos ainda de abusos excessivos em relação ao trabalhador na Paraíba, trabalho semi-escravo, trabalho escravo. Eu não estou falando só na questão do trabalho, estou falando na questão do direito lato sensu, porque pela Constituição o Ministério Público é uno e indivisível. Então estou avaliando a atuação do Ministério Público como um todo, não é? Mas dentro da área de trabalho eu posso falar inúmeras coisas. As crianças ainda estão na rua trabalhando. Há exploração sexual de crianças e adolescentes. Há trabalho escravo. O próprio Hospital de Traumas agora, que tem terceirizado, inclusive, para se eximir do concurso público, contratado uma empresa privada. Isso, na verdade, é uma privatização do serviço público de forma oficiosa, flagrantemente ilegal. Se o governo do estado já combatia as cooperativas, o próprio município de João Pessoa já o fazia, ele agora triplicou a ilegalidade fazendo através de uma empresa privada. Não é assim que se presta serviço de saúde pública. Então, você tem apenas alguns exemplos, dentre inúmeros que eu posso citar. O senhor condena, então, a relação e essa parceria que foi firmada entre o governo do estado e a Cruz Vermelha para a gerência do Hospital de Trauma. Ela é, do ponto de vista da relação trabalhista, ela é irregular? Exatamente, não sou eu que condeno.
O próprio Tribunal Superior do Trabalho tem um enunciado que prega contra a terceirização da atividade fim. A própria Constituição, no que se refere à saúde pública, fala de convênios, mas ela jamais permite que se contrate uma empresa privada para admitir pessoal burlando a regra do artigo 37 da Constituição. Isso, ao meu ver, é um ato criminoso e absolutamente descompromissado com o interesse público. Doutor Walter, mas a Cruz Vermelha poderia atuar com profissionais concursados? Concursados pelo Estado, efetivos, sem compromissos com partidarismo, com currais eleitorais e com toda sorte de interesses que só fazem prejudicar a população. Ela poderia eventualmente ser uma consultora, agora gerenciar uma atividade fim do Estado, quando o próprio Estado isso é o próprio Estado se admitir como incompetente para gerir a saúde pública. Ele, na verdade, é como se eu quisesse, por exemplo, entender que o Poder Judiciário não funciona bem e eu vou contratar uma empresa para contratar juízes para julgar a população. Agora, doutor Valente, o senhor está com essa assim, e apresentando essa versão agora. O Ministério Público... Não, estou falando assim, complemento da minha pergunta. Agora, o Ministério Público Estadual, na pessoa do doutor Oswaldo Trigueiro, Procurador-Geral de Justiça, também os promotores de saúde também acabaram referendando a parceria Cruz Vermelha e Governo do Estado. E aí eu só reafirmando, tanto o promotor da saúde aqui em João Pessoa, João Geraldo, né, se eu não estaria enganando, doutor João Geraldo, como o doutor Oswaldo Trigueiro, aqui inclusive no próprio Rede Verdade, referendaram a tese de que a Cruz Vermelha, em função da situação exclusiva, específica do Hospital de Trauma, que estava um caos, que eles acabaram referendando a questão da Cruz Vermelha. Quer dizer, não é um posicionamento diverso entre dois ministérios públicos em que pese a diferenciação da atuação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual? Bom, com todo respeito a doutor Oswaldo, que inclusive é meu amigo pessoal, eu não vou eventualmente comentar opiniões individuais de autoridades públicas. Elas têm plena liberdade de avaliar o direito e tomar as medidas que entenderem necessárias. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, onde os trabalhadores estão sendo contratados pela CLT no âmbito do Hospital de Traumas, e em face do que diz a Constituição e das decisões reiteradas do TRT, que inclusive entendeu que as cooperativas médicas eram ilegais. Nós atuamos junto com o Ministério Público do Estado contra as cooperativas médicas através da então promotora de saúde Raquel Beltrão. E o que o Estado está fazendo hoje é o mesmo perfil que ele fez com as cooperativas. Terceirizando através de uma outra entidade. E agora, ao meu ver, ainda é mais grave, porque é uma empresa privada, na verdade. Então, quer dizer, que tipo de interesses, e aí o Ministério Público pergunta ao governo do Estado e exige que responda numa entidade pública, num órgão público, em ter uma empresa privada gerenciando os recursos. Empresa privada, nós sabemos que é para finalidades de interesses privados. A saúde pública não se comunica com isso. Não precisa ser formado em direito para saber disso. Você vai tomar alguma ação, o Ministério Público do Trabalho vai tomar alguma ação referente a essa relação? Eu primeiro preciso confessar aqui que eu não sabia da posição do Ministério Público do Estado. Mas, independentemente de qual seja a posição, e a gente respeita muito, na verdade, é nosso irmão, não é? Como eu disse, o Ministério Público é um indivisível. O Ministério Público do Trabalho vai, no âmbito da sua atuação, já que são seletistas, não é agora, promover diversas auditorias no hospital, denunciar o Tribunal de Contas da União, provocar o Tribunal de Contas do Estado, que já tem, inclusive, um acordo dizendo que as cooperativas médicas terceirizadoras de mão de obra médica também é igual, e o raciocínio é absolutamente o mesmo, e esperar maior profissionalismo e maior seriedade daqueles responsáveis pela gestão da saúde pública nesse Estado. Que tipo de interpelação o MPT pode fazer aí contra o governo do Estado em função disso aí? Não, nós, na verdade, eu não gostaria de falar assim contra o governo do Estado, em face do Estado da Paraíba. Bom, primeiro vamos verificar como a demanda de denúncias é imensa, seria muito assodado por parte do Ministério Público do Trabalho dizer que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. De início, nós vamos solicitar auditorias federais no âmbito do hospital, ponto 1. Depois, nós vamos ouvir, inclusive, o secretário de Saúde, Estado da Saúde do Estado da Paraíba. Terceiro, verificando, de fato, a veracidade das denúncias, que se comprovam até a questão da terceirização, a empresa está lá e ninguém questiona, nós não recebemos nenhuma contra-opinião em face do Estado da Paraíba.
tomar as medidas judiciais cabíveis na área trabalhista. E acompanhar na área federal, principalmente junto ao Tribunal de Contas da União, verificar se há recursos federais aplicados para chamar também à lista o Ministério Público Federal para as questões, inclusive penais. Ok. Outra relação que o governo do Estado acabou pontuando também dessa relação trabalhista é o anúncio aí do cadastramento de flanelinhas, né, daqueles cidadãos que estão ali acompanhando ali na orla de João Pessoa, enfim, na orla da Paraíba, é o cadastramento de flanelinhas para eles trabalharem aí nesse sentido de guardar carros e veículos ali. Essa relação está dentro da lei? Qual é a orientação que o Ministério Público tem e o acompanhamento que tem nessa relação específica? Bom, eu primeiro preciso pedir desculpa à sociedade, eu estou sabendo disso agora. É que é tanta coisa acontecendo nesse estado, nessa cidade, que eu cheguei a uma semana de férias e já estou com 500 processos na Procuradoria conclusos. Então, eu não estou sabendo, mas a priori e sem, digamos assim, uma opinião conclusiva, definitiva, eu vejo com muito cuidado, porque, primeiro, para agir como agente público, seja segurança pública, lato sensu, inclusive nas áreas estadual, municipal, enfim, é preciso ser concursado. Segundo, a rigor não existe regulamentação nenhuma dessa atividade dos flanelinhas. E terceiro, a rua é uma via pública. E a hegemonia sobre o que acontece nela pertence ao poder público. Então eu recomendo, a princípio, extrema cautela às autoridades públicas ligadas ao Poder Executivo para que não cometam vacilos tão graves ou mais do que estão fazendo com a saúde pública. Com relação a essa questão aí das inspeções, né, no Tribunal, no Judiciário, no Ministério Público, em relação a essa questão da demanda, justamente, das atividades de encargos comissionados, o senhor mantém a vigilância ainda sobre esses órgãos? Olha, nós fizemos a nossa parte, tanto em relação ao Tribunal de Justiça, quanto em relação ao próprio Ministério Público Estadual, denunciamos nos respectivos